Ele é proprietário do Holograma Ecologia Humana, facilitador de data sistema biodança, administrador de empresas, fotógrafo, master practitioner em programação neurolinguística, coach e praticante de meditação há 30 anos. Seja muito bem-vindo ao podcast Demasiado Humano. Nasser Hassan, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Roberto. Um prazer estar aqui contigo. Que legal. De volta aí na segunda temporada do podcast Demasiado Humano. O Nasser está estreando aí a temporada com a entrevista. E Nasser, tem uma estrada muito longa aí nessa tua trajetória, né? Eu gostaria que tu contasse, eu gosto de perguntar para os nossos convidados, quais foram os caminhos que tu seguiu, como é que foi que tu conseguiu entrar em contato com esse teu lado terapêutico, com a biodança, com o coach, tá relacionado com toda essa tua empresa que é o Holograma Ecologia Humana. Gostaria que tu falasse rapidinho, assim, 1 minuto da tua vida inteira. Não, tô brincando. Assim, como foi essa trajetória? Bom, eu nasci numa família de comerciantes, né? Onde trabalho era o principal, prazer era secundário. Durante toda a minha adolescência, a minha intenção era buscar algo que me desse prazer na vida, né? Tanto no trabalho, eu trabalho desde os 10 anos de idade. Sim. Né? Mas demorou muito para chegar nisso. Durante mais de 20 anos, desde os meus 18 anos até os 38, 40 anos, eu não sabia muito o que fazer, né? Fiz um monte de trabalhos diferentes, fui buscar muitas outras opções para autoconhecimento e descoberta de mim mesmo. Enquanto isso, tive vários trabalhos, como fotógrafo publicitário de moda, continuei como comerciante durante um tempo, mas a insatisfação com isso era muito grande. Na verdade, eu só fui descobrir o que eu queria fazer mesmo, e hoje eu consigo te dizer, olhando poucos anos atrás, aos 45 anos de idade. Né? Que é trabalhar com pessoas utilizando a metodologia da biodança, que para mim é o meu grande instrumento. Né? Também com coaching, né? Buscando sempre integrar o pensar, o sentir e o agir. Sim. Né? Então, assim, eu comecei aos 18 anos com cursos de meditação, fui fazer parte de um grupo de meditação, que me ajudou a descobrir algumas coisas sobre mim mesmo. Né? Depois disso, depois de muito tempo, trabalhei até os meus 31 anos com comércio, e isso continuava me desagradando. Até que um dia eu conheci a biodança, né? E a biodança trouxe uma grande novidade, um Nasser que eu não conhecia. Um Nasser mais livre, mais solto, mais espontâneo, mais alegre. E isso me surpreendeu, foi muito rápido. Aí, a partir daí eu fui buscar o que eu queria fazer realmente na minha vida. A fotografia era o meu grande hobby, se transformou em profissão por 17 anos, né? E me sustentou durante esse tempo inteiro, mas também não me trazia completude. Aos 45 anos eu decidi terminar a escola de formação de facilitadores de biodança e abrir meu primeiro grupo. Há 8 anos eu trabalho com grupos de biodança. Né? Tenho alguns grupos e hoje nós temos, eu e minha mulher, temos uma empresa chamada Holograma Ecologia Humana, Sim. voltada para a humanização das pessoas, para a autodescoberta, para a humanização de empresas também. Nós trabalhamos com empresas, trabalho com treinamento em algumas empresas do Rio Grande do Sul, mas o holograma hoje é um espaço onde nós podemos aplicar melhor a nossa metodologia, né? E a biodança é o nosso carro forte, mas também a psicologia, como psicologia clínica, que a minha esposa é psicóloga, também o psicodrama dentro disso e análise internacional. Sim. E o coaching é uma das metodologias que nós usamos também. Ok, nossa. Então, hoje nós trabalhamos de uma forma que nos dá muito prazer, num espaço que a gente fez com muito carinho, e só 2 meses nós abrimos esse espaço, e o retorno está sendo muito grande, até surpreendente.
Que bacana. Eu tive a oportunidade de visitar lá e conhecer o grupo de biodança, o espaço. Semanalmente tem 2 ou 3 grupos. 3 grupos agora. 3 grupos de biodança. Isso. E eu gostaria que você falasse um pouco, né? Nada melhor que você para falar assim, o que é a biodança, o que é isso. As pessoas vão lá dançar, mas como é que é isso, né? Não é mesmo, qual é a diferença disso para um bailão, para algo assim, né? Muita gente pensa que é uma aula que usa... Minha mulher diz uma frase bem interessante: biodança não é brincar com música. Muita gente pensa que é isso. Biodança é um sistema pedagógico que tem efeitos terapêuticos. Tá? A biodança foi desenvolvida por Rolando Toro, que é um psicólogo e antropólogo chileno, já faleceu, e ela tem 50 anos. A biodança resgata os nossos potenciais adormecidos. Ela desperta muito do que foi adormecido pela cultura, pela família, pela religião, pela comunidade onde eu vivo. O ser humano recebeu, né, e a gente continua recebendo, desde a infância, muitos nãos, muitas mensagens dizendo que nós não podemos, nós não merecemos, que a vida é dura, a vida é difícil e que a gente... existe uma ideia de que o mundo é um mundo hostil. Sim, de certa forma Sim. Rolando chamava isso de doenças da civilização. Um mundo em que as pessoas não têm mais ética, não têm o cuidado com o outro, não têm afeto, não têm alegria, não conseguem mais ter respeito pela vida. E a biodança se baseia em um princípio chamado princípio biocêntrico, contrário do antropocêntrico, onde o homem é o centro da vida, o centro do universo, o senhor do universo. No princípio biocêntrico, a vida é o centro da própria vida. Uma árvore, um animal, tu e eu temos o mesmo valor. Então, a partir disso, eu começo a olhar para o outro como igual a mim. Uma aula de biodança é Rolando chama em alguns momentos de treinamento. É uma reeducação das funções, uma reaprendizagem das funções originais da vida. Através de um encontro em grupo, onde o outro é o meu espelho, né? Sim. E nós utilizamos músicas específicas para despertar certas emoções. E danças que são espontâneas, não são danças coreografadas. São movimentos expressivos a partir daquela emoção que surge. A emoção é movimento, é corpo. Né? Então a gente só permite que o corpo dance a partir da música e a partir do encontro com o outro. Não precisa saber dançar, e também não é um baile. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos, depois do intervalo, quando a gente vai começar os exercícios, vamos trabalhar, porque é um trabalho de autoconhecimento. Sim. Profundo, muito profundo e muito eficaz e rápido. Né? E a biodança resgata a alegria de viver, resgata a capacidade de estar em harmonia com as pessoas, de não julgar, não julgamento, de aceitação do outro, percebendo que o outro é um ser luminoso, tanto quanto eu, e que a gente tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Né? Então eu respeito o outro, assim como eu respeito a mim mesmo. Né? Muita gente pensa que biodança é um sistema que passa a ideia de que tu tem que ser amoroso com todo mundo, tu tem que ser doce, suave. Não é bem assim. Em alguns momentos tu tem que dar limites, tem que saber dizer não, né? Tem que saber defender o teu espaço, e a biodança também ensina isso. Ela também propõe que tu resgate essa capacidade de defender o teu território. Né? Então, a grande base da biodança é o resgate dos instintos. O instinto de preservação, o instinto de ser gregário, de estar em comunidade, de pertencimento, o instinto de ser amoroso, né? O instinto de preservar a vida. Para nós, isso é um instinto também. Né? De estar em contato e integrado à rede da vida. De uma forma muito resumida. Sim. Esse resgate, né? Simplesmente voltar àquela nossa essência perdida, né? Naquela natureza. Esquecida. Né? Esse contato, isso me parece muito claro, né? No mundo hoje, como a gente está
distante, né, das pessoas ou e de nós mesmos, como a gente acaba ficando, principalmente nas grandes cidades, acredito eu. Essa correria, ninguém olha pra ninguém. Exato. E eu acho que quando a gente chega num espaço como o da biodança, isso faz que a gente consiga enxergar o outro. Isso é muito legal que você trouxe, que eu achei, que é enxergar o outro como um espelho, né? Exato. Que não é nada mais diferente do que isso, né? Nós somos um espelho do outro. A gente às vezes acha que a gente é separado, que a gente somos seres. Não, a gente é muito parecido, Exato. na verdade, né? Nós temos diferenças. Claro. Eu costumo dizer isso. Nós temos muitas diferenças, mas nós temos muito mais semelhanças, né? Uma das ideias básicas que move o holograma, né, e por isso a biodança é um dos instrumentos que nós utilizamos, assim como o psicodrama também, que é do Moreno. Sim. É a ideia de Martin Buber, que é um filósofo judeu que propõe a relação eu-tu, a relação do encontro. E Buber propõe duas ideias. Uma, a relação eu-isso, quando eu te tenho como um objeto que me serve para usufruir e ser descartado mais adiante. Né? Eu te coisifico enquanto tu me servires. E ele propõe uma ideia completamente revolucionária, que é o eu-tu. Quando eu te enxergo como alguém como eu e entro numa relação, eu e tu verdadeiramente, inteiros nesse encontro, surge o nós. Então, essa é a grande ideia de transformação que a biodança também pegou. Pegou muita coisa. A biodança é um sistema que juntou muito conhecimento de várias áreas. Né? O psicodrama foi uma das fontes de conhecimento onde o Rolando foi buscar essas ideias. Então, assim, numa aula de biodança, a gente não vai ativar coisas negativas. Isso está cheio. Né? Se tu ligar a TV, se tu abrir o jornal, tu vai ver isso. Interessante, né? Na biodança, nós propomos, a gente chama de ecofatores positivos, um bombardeamento de ecofatores positivos. A gente vai trabalhar com a alegria, a gente vai trabalhar com o bem-estar, a gente vai trabalhar com a saúde, a gente vai trabalhar com a capacidade de olhar para o outro como igual a mim. Isso muda tudo. Por 1h30 mais ou menos, que é a parte vivencial, 1h e meia, a gente vai ter a possibilidade de experimentar como é que é ser um ser humano que se sente integrado ao seu ambiente de maneira protegida, cuidadosa, e isso transforma muito rapidamente a tua vida. É muito interessante porque por mais que a gente receba cargas negativas, 1h30, 2 horas entre uma parte verbal que existe numa aula de biodança faz uma diferença tremenda na tua semana inteira. É muito estranho isso até, para quem está começando. Ontem alguns alunos me disseram isso. Gente, eu estou há um mês, mudou tudo, até a questão de fisiologia, de sono. Eu estou me sentindo menos cansado, eu estou me sentindo mais alegre, eu estou me sentindo mais centrado. E isso é muito rápido. Então, mas por quê? Porque parte dessa base humana, da relação de encontro com o outro, de perceber que eu posso ser diferente, sim. O meu desejo de ser uma pessoa especial, melhor, uma pessoa coerente, é possível. Claro. E o afeto, né? Eu acho que essa relação do afeto, do olhar, o outro, todo mundo precisa, né? Exato. Nasser, pensando de novo na biodança, me veio também a questão da música. A música tem um papel importantíssimo. Fundamental. Eu também tenho uma história com a música. Eu adoro e eu acho que, nossa, às vezes a gente escuta uma música e aquilo nos passa uma energia, às vezes uma memória, às vezes um resgate, às vezes nos leva para cima, às vezes para vários lados. Tem um poder gigantesco, né? Sim. A música, ela... Rolando fala na formação da identidade até. A música, ela permite que nós sejamos mais maleáveis para poder transformar certos fatores que hoje nos desagradam. Nós escolhemos para a biodança, estudamos músicas que despertam emoções positivas. Né? Nós chamamos de músicas orgânicas. Por quê? Porque elas... dentro desse mundo hoje de músicas eletrônicas e outros tipos de música que distorcem o ritmo natural do organismo,
é muito difícil a gente ter uma situação em que eu tenho tranquilidade, o meu corpo seja harmônico. A biodança propõe utilizar músicas que repitam o ritmo natural do organismo. Batimento cardíaco, por exemplo. Sim. Né? Aliás, é uma das formas com que a biodança te traz saúde. Te recoloca em conexão com os ciclos naturais da vida. E a música, ela te deixa permeável a esses ecofatores positivos. Uhum. Ela te deixa num estado emocional mais aberto para poder receber esse novo conhecimento, né? Ou melhor, eu prefiro dizer relembrar. Uhum. Para mim é muito claro que o ser humano já sabe tudo que ele veio fazer aqui. Então, um exemplo, um bebê. Uhum. Tu não precisa ensinar o bebê a ter ritmo, ele tem ritmo. Coloca uma música, tu vai para a internet, tu vai ver. Que eles dançam. Eles dançam, né? Tu põe a música, eles entram naturalmente no ritmo natural. É natural isso no ser humano, está no DNA dele. Uhum. Então o que a gente faz dentro de uma aula de biodança é levar a pessoa de volta à primeira infância, onde ela tem todo o seu potencial, que foi esquecido, não está perdido, jamais. Né? E a música entra de uma maneira a criar uma harmonia interna, né? E permite que essa pessoa possa se sentir segura, para que as emoções possam fluir suavemente, cada um no seu tempo. A biodança não propõe forçar limites. Uhum. Tu decide o teu limite. O facilitador não ensina nada, ele está ali para propor, né? Colocar algumas músicas específicas que foram estudadas por 50 anos para poder ter certos efeitos. Uhum. Né? E aí o teu corpo, na dança, vai liberando algumas couraças que prendiam essa essência que está ali, guardadinha, com essa criança. Rolando Toro chamava de criança divina. Né? Alguns chamam de criança interior, e assim vai. Uhum. Tá? Porque para Rolando, toda a vida é sagrada. E não tem nada mais sagrado que um bebê, né? Te olhando. É vida que está nascendo, está chegando. Então, a possibilidade de voltar essa primeira infância em cada aula de biodança, através da música, é algo mágico. É incrível, tu já experimentou, e é incrível o que acontece, e a emoção que vem à tona, num ambiente protegido, que é o que o bebê precisa para poder se mostrar. E cada vez que esse bebê vem à tona um pouquinho, ele traz um presente para esse adulto. Ele deixa um presente. Por isso o efeito é tão rápido. Que legal, maravilha. E Nasser, os grupos, pelo que eu percebi, eles funcionam... cada aula tem um objetivo diferente, cada encontro. Né? Como é que funciona? Você poderia explicar? Na verdade, existe uma progressão né, de aprofundamento desses exercícios. Existem alguns exercícios básicos de coordenação motora. São imprescindíveis para que a gente possa aprofundar com exercícios mais complexos. Né? Então, na verdade, os grupos vão aprofundando a complexidade, vão aumentando a complexidade dos exercícios. Mas, mesmo assim, nós temos exercícios básicos que são repetidos sempre. Sim. Sempre. Sempre vão existir. Por exemplo, o abraço, porque o abraço ele surge no ato da amamentação. Né? Essa é a origem do abraço. O abraço libera muito ocitocina no organismo, e que é a droga, o hormônio responsável pela confiança, né? Pela colaboração. Então, assim, dentro de uma aula de biodança, a gente tem uma progressão de exercícios. Não é que cada aula tem um tema diferente. Né? Eu costumo fazer aulas com temas porque eu gosto bastante de contar histórias dentro das aulas. Sim. Mas mesmo assim, o principal é o que está se fazendo por trás desse tema, que é a progressão dos exercícios, a complexidade sendo aumentada. Por exemplo, alguém que não tem a coordenação motora começa a desenvolver coordenação motora. Aí ele pode passar para exercícios mais profundos, em que o corpo possa experimentar movimentos novos. Tem pessoas que dizem, depois de uma aula de biodança, que tem músculos que eles não sabiam que tinham, que nunca mexeram a vida inteira. Então tem cadeias musculares que nunca foram mexidas, porque tu tem um padrão, né, de caminhar, de se mexer, de se locomover, e numa aula de biodança você experimenta essas possibilidades. Então existe essa progressividade, tá?
para poder aprofundar ainda mais. Quanto mais eu aprofundo, mais liberto essas couraças que me prendem, mais eu vou me aproximando dessa minha capacidade de ser livre, de contatar a minha essência, de contatar essa criança divina, né? De ser espontâneo, Sim. de poder brincar, de poder rir, de poder chorar, tudo de acordo com o contexto, né? Então, assim, eu particularmente gosto muito de fazer aulas temáticas, desenvolver temas dentro de aulas de biodança. E é uma coisa muito interessante, porque a biodança serve para muita coisa além do que se imagina. Por exemplo, eu dou aulas, eu trabalho em empresas, trabalho com treinamento em empresas, com gerências, com gestores de empresas, e na empresa eu posso adaptar a biodança para responder ao que a empresa necessita. Sempre cuidando algumas coisas básicas, que é a relação com o outro, a relação saudável, a humanização da equipe, né? Buscando a alegria, a capacidade de diminuir o estresse daquela equipe, mas também buscando metas, objetivos. Eu posso pegar, por exemplo, a biodança e trabalhar com crianças. Né? Posso trabalhar com crianças em situação de risco. Né? Trabalhei durante mais de um ano com crianças em situação de risco semanalmente. Posso usar a biodança para trabalhar com pessoas com Alzheimer. E já se mostrou com pesquisas que reduz o avanço do Alzheimer com a dança, com a biodança. Posso trabalhar com idosos. Posso trabalhar com pessoas com cadeirantes. Eu tenho um colega que trabalha com pessoas com deficiência auditiva e visual. Sim. Então a biodança se adapta, é uma metodologia tão incrível que ela se adapta a várias situações. Tá? E isso é muito bom porque no mundo de hoje a gente tem limitações e uma metodologia que tu pode levar contigo, né? Levando um aparelho de som e o teu conhecimento é incrível. O efeito que pode fazer e ser tão transformador na vida das pessoas. Que legal, que bacana. O que agora fiquei curioso, o que os participantes te trazem, assim, porque eu fico pensando, claro, depende do local, depende do meio em que a pessoa vive, mas não é muito comum a gente dançar hoje em dia, né? Como seria legal, tipo, essa dança mais livre, mais espontânea, e quando a gente vai aquela coisa mais dura, formal, meio mais formal, e para pessoas se soltar, às vezes a pessoa, ou ela tem que beber, sabe? Tem uma... principalmente eu acho que no sul do Brasil, acho que mais pro norte do Brasil, tem um malemolege mais solto, eles brincam mais com isso, essa brincadeira com a dança, né? Então eu gostaria de saber o que os participantes dos teus grupos acabam te trazendo, como é que vem o feedback, assim. Sim. Bom, uma coisa que é interessante dizer antes que a dança, na verdade, talvez seja a primeira linguagem do homem, né? Porque a ideia de alguns cientistas, pesquisadores, é que antes da palavra tinha o gesto. Isso é um gesto, e isso também pode ser uma dança. Sim. Né? Então, o que acontece muito é as pessoas começarem a se divertirem. Normalmente uma aula de biodança ela traz muita alegria. Aliás, Rolando Toro propunha, pouco antes de morrer, que os facilitadores trabalhassem muito com alegria. Né? Que o mundo normalmente propõe muitas outras coisas que não chegam perto da alegria. Né? Então que a gente possa propor a alegria sempre. Com isso as pessoas se sentem soltas e lembram de fatos da infância, quando faziam, por exemplo, brincavam na areia fazendo castelinho de areia. E na aula elas sentem essa emoção. Uma pessoa me trouxe agora há pouco de um exercício, aliás, na aula que tu estavas. E na semana seguinte ela trouxe isso, que ela pôde relembrar do pai, que tinha falecido há pouco tempo, e a sensação de leveza, ela transformou a dor dela com a dança. A dança transformou a dor que ela tinha pelo pai. E a sensação era de tranquilidade. Era como se ela tivesse dançado o luto. Isso é muito interessante. Eu já ouvi isso de muitos alunos. Dançar o teu luto. Eu costumo dizer, as pessoas às vezes estão meio tristes, né? Estão um pouco cansadas, estão um pouco irritadas. Dança isso.
é transformador. Dançar a própria raiva, por exemplo. Né? E raiva, as pessoas pensam que é algo negativo. A biodança não propõe despertar raiva, mas ela às vezes vem. E o que tu faz com isso? Transforma. E a dança é uma das formas mais incríveis de transformar a raiva em energia para ação. Transforma essa raiva em energia para ação. A dança te coloca num estado alterado de consciência, onde tu tem acesso a maiores possibilidades. Na verdade, a biodança é um sistema que trabalha com ampliação do estado de consciência. Toda aula de biodança trabalha com isso. Ampliar estado de consciência é ter contato com percepções que a gente não tinha antes. Tornar consciente isso. Né? Muita gente se preocupa com isso. Eu tive pessoas que foram visitar os grupos e que mas estado alterado de consciência, transe, drogas. Mas assim, transe, sim, nós estamos durante todo o dia. Quando a gente acorda de manhã, a gente está num estado de consciência. Quando a gente vai trabalhar, está em outro estado. Quando vai dirigir, está em outro. Quando está em devaneio, está em outro. Quando vai dormir, está em outro estado de consciência. Transe em biodança quer dizer trânsito, passagem de um estado de consciência para outro, que é o que a gente faz todos os dias. Né? E a biodança usa isso. Né? Ela ativa um pouco a energia para que tu coloca adrenalina no teu organismo, para que tu se sinta presente, mas ela coloca algumas músicas, alguns exercícios que vão te levando a um estado mais relaxado, onde o racional diminui, a emoção vem à tona, a tua sensibilidade flui mais. E nesse estado tu tem acesso a um estado, a uma ampliação da tua consciência, que abarca coisas que tu talvez tenha esquecido, como eu disse antes. Então começa a vir muito material inconsciente, né? E isso te traz potenciais de volta, traz o teu poder pessoal de volta. É muito interessante, eu proponho para os meus alunos, e no holograma nós propomos muito isso, que quem faz biodança faça também psicoterapia, com um psicólogo ou um psiquiatra, porque o avanço é muito rápido. O material que a biodança traz para quem faz psicoterapia é incrível. E a psicoterapia avança muito rapidamente. Então, ela é um excelente complemento para a psicoterapia. Pouca gente diz isso, né? Hoje, infelizmente, a gente tem muitos cursos e metodologias e terapias que criticam a psicologia, bem pelo contrário. A psicologia é fantástica. Né? O psicólogo não estuda há anos para dizer bobagem, ele sabe o que está fazendo. Né? Ele está ali para ajudar as pessoas. Né? E toda a nossa base vem, a base hoje, né, das grandes terapias vem de filósofos ou de psicólogos ou de médicos. Isso não pode ser descartado. Né? E não tem que anular, porque eu faço biodança, eu não vou fazer terapia. Bem pelo contrário, vou fazer os dois. Claro. Se puder, faz os dois. Claro, é um privilégio. Né? Se eu quiser fazer meditação também, faça também. Né? Porque são, uma auxilia a outra. Claro. Então, assim, nisso a dança é incrível, porque ela vai trazer uma memória que está no corpo. Né? O Rolando fala de uma memória celular que está lá guardadinha no teu inconsciente. E quando ela vem porque está na hora de vir. Então, a dança é muito mais profunda do que só ir para uma sala e começar a dançar. Pensando assim na nossa ancestralidade, nas tribos, nas danças, é muito forte. Eu me lembrei agora na dança lá dos maoris, na Nova Zelândia, dos aborígenes neozelandeses. Eles dançam o haka, que é a dança da guerra. Né? E quando eu morei lá, trabalhei lá numa fazenda, uma história longa, mas eu descobri que o haka é a dança da morte, né? Eles estavam, quando os colonizadores ingleses estavam invadindo ali, eles dançavam, eles iam pra luta, pra guerra, preparados para morrer, mesmo sabendo que eles estavam cercados, eles dançavam, e aquela expressão, aquela coisa visceral. Realmente assistir eles fazerem um haka, quem tiver a oportunidade, que não viu ainda, clica ali, põe no YouTube haka com H, né? H-A-K. É realmente impressionante ver o modo como eles entram nessa dança. Exato.
E isso é vida. Uhum. Eles estão valorizando a vida, mesmo indo para a morte. Né? Estão valorizando esse momento. Rolando começou a biodança estudando várias civilizações, várias culturas, e a dança em várias culturas. Foi assim que começou a história da biodança. Se tu olhares todas as comunidades ditas primitivas, né, que de primitivo não tem nada, tem de selvagem, no sentido de contato com a natureza, né, elas reproduzem a dança cósmica. Na verdade, e isso é interessante, o Rolando diz que quando nós dançamos dentro de uma sala de aula, nós estamos nos reconectando com os ciclos da natureza. E a nossa dança reproduz a dança dos astros. Olha só. E a reconexão com a nossa origem. E para a biodança, a nossa origem é o cosmos. A origem da vida está lá. Foi através de todo o movimento cósmico que a vida se originou. Sim. Então, na verdade, é um retorno a essa origem. Né? E esse cosmos não está lá fora, está dentro de nós. Né? E está fora também. Então é muito interessante isso. Quando eu danço em aula, eu reproduzo a dança dos planetas e das estrelas. Isso é muito, eu acho extremamente profundo. Sim. Quantas associações a gente pode fazer com a dança, né? Eu pensando assim, é uma forma de expressão, né? E quando a gente expressa, a gente fica mais saudável, né? Quando a gente reprime, aí é muito mais fácil a depressão, a outras questões aparecer, né? A gente consegue relaxar com essa expressão. E pensando assim, agora eu dei um mas essa coisa da expressão com a dança, e da relação do cérebro com o corpo, né? Isso eu vi vários autores já lendo, né, estudando na psicologia, ali o Alexander Lowen falando, o próprio Reich, até o próprio Osho fala disso, da relação da mente com o coração. E quando a gente dança, a gente deixa um pouquinho a nossa mente, a gente não fica centrado na mente, que é o nosso dia a dia pede que a gente fique centrado na mente. A gente vai pro corpo, a gente vai para um centro, além disso, né? Que busca algo que está além daquela racionalidade e que vai facilitar que a gente se dê conta de outras coisas, né? Intuições e outras coisas mais. Insights. Para a biodança, a alma e o corpo, a mente e o corpo são a mesma coisa. Não tem distinção. Sim. Né? É engraçado, as pessoas falam em cérebro, separam de mente, né? Onde é que está a mente? A mente não está no cérebro, a mente não está... Onde é que está a mente? Isso é uma questão mais filosófica, não vamos entrar nisso. Mas o corpo é o nosso grande instrumento. É aqui que a gente vive. Uma das propostas da biodança é contrário à ideia judaico-cristã de que o corpo é pecaminoso, tudo que é ligado ao corpo, né, não é muito luminoso, e que a alma é luminosa, né? É a união dos dois, essa integração dos dois. A gente está um pouco dissociado às vezes. Sim, a gente está dissociado, a gente esquece do nosso corpo. A cultura propõe que a gente seja dissociado do nosso corpo mesmo. Ou é corpo, ou é mente, ou é razão, ou é emoção. É interessante, né? Essas dicotomias, essas dualidades que a gente cria, né? Hoje em dia está muito forte isso no nosso mundo. Mas graças a Deus tem muitas pessoas buscando essa integração. Porque, na verdade, a origem humana é essa integração. O bebê nasce integrado. Por mais dificuldade que ele passe no parto, ele nasce inteiro. Ele não separa a alma do corpo. Ele não está dissociado. Ele vai dissociar aos poucos com a cultura. Né? E a possibilidade de eu saber que eu sou tudo isso e que eu sou sagrado por ser tudo isso, isso é muito inovador. Né? Para muita gente que foi criado em algumas religiões que veem o corpo como pecaminoso, como sujo, né?
Isso é algo assustador às vezes. Ou seja, quase todo mundo, né? Eu acho quase todo mundo, acho que foi criado sob essa visão. Eu te falei, né? Na minha família, eu trabalho principalmente prazer depois. Sim. Né? Prazer em segundo lugar. Na verdade, tu pode ter prazer em tudo que tu faz. Uhum. Né? E isso é extremamente luminoso. Eu costumo dizer que nós, isso é uma questão pessoal minha, mas a biodança tem uma base nisso também, que nós temos anjos e demônios dentro de nós. Uhum. Nós somos anjo e demônio ao mesmo tempo. Jung falava isso, né? Se eu negar minha sombra, eu não posso estar inteiro. Né? E a biodança busca integrar a sombra, iluminar essas partes escondidas, não negá-las, trabalhar junto. Né? Por isso que quando eu olho para o outro, né, e entro em projeções, se o outro eu não gostei do outro, o outro é assim, assado, provavelmente algumas coisas são minhas, não tudo, mas algumas coisas são minhas. Posso não gostar, às vezes não gosto da pessoa mesmo, não quero amizade, não quero muito contato, tudo bem, mas algumas coisas são minhas. Né? No momento que eu começo a olhar para mim, depois que eu olho para o outro, né, o Rolando diz assim, no encontro o outro traz notícias de mim. Essas notícias me ajudam a despertar a minha luz, despertar esse ser humano mais ecológico, mais coerente, mais amoroso, mais coerente. Nós chamamos de coerência existencial isso. E aí entra a questão da mente, né? A questão do cérebro. Tu falaste em cérebro. A biodança mexe muito. Qualquer hábito hoje, para te transformar, tu precisa criar novas redes neurais. Se não tiver redes neurais novas, tu vai seguir o mesmo caminho. Sim. Né? O que a biodança faz é te colocar num ambiente enriquecido, onde tem músicas diferentes. Tu vai dançar, tu vai encontrar pessoas, né, diferentes. Quanto mais diversificado as pessoas que estiverem numa aula de biodança, melhor. Né? Tu vai estar em contato com situações novas, isso gera novas redes neurais. O que faz com que elas comecem a funcionar é o afeto, é a relação. Né? Então, duas coisas que geram o nascer dessas redes, né, e a criação de novos hábitos mais saudáveis, é isso, o ambiente enriquecido e o ambiente afetivo, amoroso, a relação amorosa entre as pessoas, né, e positiva. Então, assim, eu começo a mudar a minha maneira de pensar e as minhas crenças muito rapidamente, às vezes sem perceber. Né? E, de repente, até os meus parentes, meus familiares, meus amigos começam a perceber essa mudança antes de mim. Normalmente é assim. Eu não percebo. Quando eu vi, eu já mudei. É muito interessante isso. E o meu corpo começa também a entrar numa... Ontem um aluno me colocou o seguinte: gente, eu estou dormindo melhor. Sim. Em um mês de biodança. Bom, meu intestino está funcionando super bem. Nunca funcionou tão bem assim. E eu não fiz mais nada novo, só biodança. E a biodança trabalha de duas maneiras. Se tu mexer o corpo, vai mudar a tua mente. Se tu mexer a mente, vai mudar o corpo também. Então, no momento que tu te entrega para uma emoção que desperta um sentimento, esse sentimento altera o teu organismo também. No momento que tu te entrega para um exercício onde o teu corpo mexe certas cadeias musculares, ou anda de um certo jeito, ou abraça alguém, ou olha nos olhos de alguém, algo começa a mudar. Então, o teu ser como totalidade começa a ficar mais espontâneo, mais natural. É muito bonito, eu sou apaixonado. Se eu não me controlar, eu começo a me empolgar. Então, eu só digo assim, tem que experimentar. E Sim. Biodança é algo que a gente não consegue explicar em palavras. Sim. E não é por vídeo no YouTube que a gente vai entender o que é biodança. Tem que não vivenciar. É algo racional, não é algo lógico, né? Mas voltando um pouquinho para a lógica, né? Eu estou fazendo assim, né, meu mestrado sobre mindfulness, sobre meditação, e a gente estou estudando também essa questão da neuroplasticidade do cérebro. O que afeta
a meditação, que partes do cérebro, e o nosso cérebro, ele vai mudando de acordo com os nossos comportamentos, de acordo, ele fisicamente vai mudando. Sim, exato. Então, assim, fisicamente mudando, são essas redes neurais que você estava se referindo. Então, assim, a gente buscar o novo, né? Como é que a gente vai fazer essa mudança? A gente tem que buscar algo novo, a gente tem que buscar um movimento novo, a gente tem que buscar... E é muito legal, tá tudo integrado, o movimento e o cérebro, né? Só que às vezes a gente... É que para explicar, às vezes é bom de fazer essa divisão, né? Exato. É complicado. Só uma maneira mais prática, mas que no final nos afasta até um pouco. Pode causar um problema. Nasser, eu gostaria que você falasse um pouquinho do holograma Ecologia Humana, que é a empresa, né, que você tem junto com a sua mulher. Isso. Né? Eu gostaria de saber quais são os serviços que vocês oferecem. Sim, assim, holograma, nós trabalhamos com desenvolvimento humano e nós chamamos de ecologia humana. Isso parte do TAPIA, que propõe e tem uma escola que chama Ecologia Humana, é uma formação, e as ideias dele fecham muito com o nosso trabalho. Na verdade, o ser humano, eu costumo dizer que o ser humano só sobreviveu nesse planeta porque colaborou um com o outro, porque houve reciprocidade, né? Porque a gente conviveu junto e buscou algo junto. Alguns atores falam que o ser humano se desenvolveu e virou e aí a ideia da antropologia, antropocêntrica, de que o ser humano é o rei da evolução porque ele aprendeu a caçar os animais, fazer instrumentos, aprendeu a emboscar, né? Tudo isso é verdade, mas na minha opinião a colaboração e a capacidade de olhar para o outro com empatia é o grande viés pelo qual o ser humano se desenvolveu. Então, o holograma Ecologia Humana é uma forma de resgatar essa capacidade de colaboração, né? De reciprocidade, de gentileza contigo mesmo e com o outro. A biodança propõe 3 estágios, além do pensar, sentir e agir integrados, né? É a conexão comigo, com o outro e com a totalidade da vida. Isso é uma forma ecológica de ser no mundo. Então o holograma parte disso. Nós abrimos a nossa sede agora na Ramiro Barcelos, faz 2 meses. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre, Ramiro Barcelos 1796, em Porto Alegre. Um espaço onde a gente pode ter o consultório de psicologia, né? Grupos de psicoterapia, grupos de biodança, grupos de coaching e coaching individual. Locamos o espaço para alguns parceiros que pensam e agem como nós, que buscam essa coerência. E trabalhamos basicamente, então, com biodança, com psicoterapia, na linha de análise transacional e psicodrama, coaching e meditação. Nós temos um trabalho gratuito de meditação, pedimos colaboração para os monges, são monges zen budistas que dão com a monge Shin, né? A monge Shin, o monge Ryu Shin, que é o monge assistente, e ele dá a meditação todos os sábados de manhã, né? É um trabalho que nós não cobramos, é uma doação que nós fazemos, e sempre temos pelo menos 30 pessoas no grupo, é só se inscrever. E a gente pede uma doação para os monges, porque os monges recebem através das doações que eles se mantêm. Então, é um trabalho e a gente vai propor outros trabalhos gratuitos também daqui para frente. Né? A nossa intenção é aumentar a luz do mundo. Sermos um ponto de descobrimento das nossas capacidades humanas, da nossa capacidade de colaboração humana e de amorosidade humana. Tanto que nós somos uma empresa, claro, legalmente, mas nós gostamos de dizer que nós somos um agente de transformação social. Né? Então, nem é a holograma, é o holograma, é um agente de transformação social. Que maravilha, muito legal. Depois, no final, vou pedir que tu passes todos os contatos. Perfeito. Mas a última pergunta, então, que eu gosto de fazer para os meus convidados. Se você tivesse a oportunidade de tomar um café ou... né, tomar um chá, não sei o que você gosta de tomar, um vinho, um bom vinho, com alguém que você admira, com alguém que você, que você pôde
como é que absorver muita coisa boa. Eu dou, pode ser uma ou duas pessoas, né? Provavelmente relacionada a todo esse contexto que nós estamos falando, assim, quem que são assim os teus as tuas referências nesse sentido? Perfeito. A primeira, a minha mulher, Cândida Stupinski, que para mim é a minha irmã mais velha no sentido de aprendizado, porque eu gosto muito, a Monjin Shin me explicou há pouco tempo o significado de sensei. Sensei não quer dizer só professor, ele quer dizer, segundo ela, é alguém que viveu antes. Então o sensei não é um mestre, não é um guru, ele é alguém que viveu antes, tem experiência para te passar, se tu quiseres. E a minha mulher é assim, em relação a essa área de autoconhecimento, são 33 anos de psicoterapia, como clínica, e muito do que eu aprendi com ela, eu uso nos meus grupos hoje. Então é a minha grande parceira, eu tomo café com ela todos os dias. Que maravilha, isso é muito bom, privilégio. É um privilégio. Mas tem duas pessoas especiais que eu gosto muito, aliás tem várias, mas são dois Martin. Né? Eu tomaria realmente um café ou um vinho com Martin Luther King, tá? Que eu acho que fala muito do amor, né? Uma espiritualidade, por ele ser pastor, é uma espiritualidade em ação, é isso que eu acredito. Né? Para mim, amor, para mim, contato com a divindade passa através da ação amorosa. E isso é, na prática, a gente vê Martin Luther King propondo isso durante a vida dele. E a segunda pessoa, o Martin Buber, que eu falei antes, com essa proposta do eu-tu, da relação, do nós. O outro como meu grande mestre, o que está ao meu lado. Né? Essa é a base do meu trabalho. Então, Martin Luther King e Martin Buber. Vou colocar essas três pessoas citadas, também aparecerão lá no blog, para quem acessar o demasiadohumano.com.br. E Nasser, muito obrigado pela tua presença. Vou pedir que tu passes agora o teu contato. Sim. Né? E mais assim, uma satisfação. Primeiro passo, depois a gente finaliza. Bom, qualquer contato pode ser pelo Facebook, que é o canal mais rápido, tá? Pode ser o Holograma Ecologia Humana no Facebook, e também o código 51, tá? Nosso telefone, 3276-2901. É o telefone do Holograma. Okay. Tá? Qualquer contato por aí. Muito legal tê-lo aqui no Demasiado Humano. Prazer e nos vemos nessa jornada em outras oportunidades, com certeza. Obrigado pelo teu convite, Roberto. Fiquei muito feliz. Muito obrigado. Até.